Olá, pessoal, mais um episódio do Pipotec, hoje com mais uma pessoa super especial, para a gente bater um papo incrível hoje e, claro, papo sobre tudo, né? Como vocês já sabem, aqui a gente vai de profissional a pessoal, a vinho, a malta e tudo que ocorrer. Eu estou aqui com a Fabiana Schierhaus, que ela é diretora do time técnico da IBM Brasil. Então, com certeza, numa trajetória e uma caminhada incrível, e vai trazer, com certeza, cases, dicas e muitos insights sobre essa jornada fantástica que a Fabi construiu ao longo dessa carreira incrível. Então, eu vou começar já te pedindo, Fabi, comece a contar para a gente um pouquinho da sua história para a gente ir desenrolando essa nossa conversa. Olá a todos, um super prazer estar aqui fazendo parte desse podcast. E sempre é bom falar, né, um pouquinho da nossa trajetória, né, dos nossos alcances. A minha trajetória, eu estou há 26 anos na IBM. Antes da IBM, eu era concursada lá de Santa Catarina, mas sempre fui da área de tecnologia, né? Eu sempre fui uma pessoa bastante curiosa. E na época, antes de entrar na IBM, eu já fazia uso, implementava as soluções IBM. E ali eu acho que eu me apaixonei porque eu quis fazer parte do outro lado, né? Eu queria ser o fornecedor, né? Uma vez que eu estava ali naquele gostinho, né? E falei assim, não, por que não ser parte do fornecedor? Então eu trabalhei bastante, né? Para que eu tivesse essa oportunidade. Eu acho que isso toca em alguns outros temas que a gente vai desenvolver ao longo da nossa conversa. E em 2000 eu entrei na IBM e eu entrei na época como uma especialista, né, de produtos na área de pós-venda, ou seja, o cliente, ele comprava a tecnologia da IBM, né, ele ia desenvolver, implementar os projetos, e a Fabi era responsável em ser o ponto focal do cliente para dentro da IBM, com os laboratórios, com as pessoas, os gerentes de produtos, ou seja, eu era responsável pela satisfação do cliente do ponto de vista tecnológico dentro da organização dele. Então, eu era a pessoa que ele elogiava, ele reclamava, e o que foi interessante, eu fiquei só um ano nessa função, porque eu tenho uma habilidade, aliás, eu me vejo, né, muito forte na parte de comunicação. Sim. E aí o meu gerente na época, ele me fez um convite para fazer ser especialista, só que ao invés da pós, na pré-venda. Então, ali eu comecei a minha jornada exatamente ao time que hoje eu estou à frente, né? Há muitos anos, a minha trajetória toda é dentro da perspectiva técnica. É claro que eu tive evoluções, eu fui adicionando ao meu portfólio a parte executiva, o contexto de negócio, entre outras habilidades. E eu comecei, então, a minha jornada como especialista de produtos, na época, na área de infraestrutura, e depois... assim como todo mundo, né, todas as pessoas que eu vejo que são bem-sucedidas, que têm uma trajetória de sucesso ou veem algo a mais, eu tinha sempre muita curiosidade de aprender coisas novas. Então, eu passei basicamente de 2001 até 2009 como especialista de produtos, só que não de um único produto. Toda vez que a IBM adquiria uma empresa, eu lá pedia olha, quero ser especialista dessa área, e às vezes até mudava de segmento. Então, eu fui de automação, eu fui da parte de dados, de segurança, e tudo isso eu considero hoje, quando eu olho para trás, que me ajudou a ter essa amplitude de negócio, né? Não é à toa hoje que eu tenho essa liderança do time técnico, que é um time especializado de fazer as pré-vendas, né? E também tem parte do time que faz a cocriação com os clientes. E aí, independente da tecnologia, vamos pensar que a IBM tem software e hardware, né? E tem o time que cria a jornada do cliente, que a gente vai falar mais para frente no nosso bate-papo um pouquinho. Sim. De como a gente tem a influência no cliente. E aí, de 2009 até o momento, o que aconteceu? Eu vim para o lado da liderança,
Então eu fiquei muito apaixonada de como eu poderia levar aquele meu jeito de ser, né, aquelas minhas habilidades no desenvolvimento dos times, né? Como é que eu faço a tradução disso? E dentro desses anos todos, eu acho que é o mesmo processo, né? Eu sempre quis experimentar coisas novas. Então, na liderança, eu também queria times novos. Eu falava, eu pedia, me troque, me dê novos desafios, né? E isso foi até 2017. Quando chegou em 2017, eu fui surpreendida, né? Porque aí houve esse movimento da IBM começar a olhar tudo que eu já tinha conquistado, todo o meu potencial, as minhas entregas, para eu fazer o desenvolvimento de novos times ou desafios que estavam acontecendo em áreas. Então eu fui chamada para participar. E uma coisa que é interessante, que eu acho que vale um pouquinho aqui, já a gente muda para tecnologia, né, e tendências, mas o ser humano, né, o profissional hoje, ele é composto, né, pelas habilidades técnicas, pela capacidade, eu vejo muito importante, né, de articulação, contexto de negócio e também a liderança, né, os executivos muito nessa parte ali de como ele é capaz de transformar, né, transformar Sim. dentro de casa e levar essa transformação para o mercado hoje, né, do ponto de vista de um fornecedor. Então, lá em 2017, o pedido era, Fabi, vem aqui, vem participar de um processo para fazer a gestão do time que na época a gente chamava de analytics, né, e dados. Eu falei, gente, o que vocês me querem aí? Eu não tenho esse conhecimento. Aí foi aonde você começa a gente vai começar aqui a trazer para a pauta a questão da marca pessoal dentro das organizações. Não, mas a gente quer que você traga todas essas características suas para o desenvolvimento desse time e faça a transformação necessária. E lá tinha pré-venda, tinha arquitetos e também tinha o time de entrega, né? Olha. Então, ali começou essa jornada onde eu fui sempre agregando os novos desafios, é onde eu estou hoje. Hoje eu estou à frente, como eu comentei, a comunidade técnica, né? Então é esse time que é um time que está na frente do cliente, fazendo a tradução, né? Fazendo a cola da tecnologia com a geração de valor, né? Porque hoje, eu acho que no passado, a gente era muito voltado para a questão de produtos. A gente chega no produto, mas ela não é o ponto principal, né? Então, hoje eu estou aqui, meu reporte é ao presidente, então, assim, eu tenho uma responsabilidade muito grande, eu tenho uma consciência, e eu acho que essa responsabilidade de negócio e até mesmo de posicionamento, né, quando você olha na perspectiva do que você pode entregar, como você se posiciona numa missão na qual ela tem toda essa relevância, né, dentro e fora, né. Hoje a abrangência do meu time é o Brasil inteiro, empresas privadas, públicas, então, e uma diversidade de tamanho também, maturidade tecnológica, entendeu? Com certeza. É isso, assim, contando muito rápido a minha trajetória. Tudo isso. Muito legal sua fala, porque enquanto você estava falando, Fabi, você tocou em pontos que foi interessante, nem combinou, mas a gente falou muito no episódio anterior com a Ana Lúcia da Acreditas. A gente falou justamente sobre essa palavra, a importância da liderança traduzir, né? Traduzir tecnologia em negócio. E outra coisa que nós conversamos muito foi sobre como essas nossas jornadas de carreira, nessas nossas jornadas a gente carrega uma curiosidade, né? Essa curiosidade que é tipo esse bichinho que, não, peraí, me dá esse projeto aí, me dá esse cliente completamente diferente, né? E eu acho que isso faz total diferença quando a gente vê casos de sucesso, de pessoas que conseguem se reinventando o tempo todo frente aos desafios nossos, particulares, os desejos e também das empresas. E aí eu queria já trazer um pouco, você falou muito de clientes diversos, negócios diversos, eu queria justamente puxar daí. Hoje, quando é que você que tem aí essa caminhada de
parecida com a minha, 26 anos de caminhada. Também estou nesse pilar, nessa marca. Como é que você vê essa questão da tecnologia, que ela deixou de simplesmente ser vista como um suporte, né, como uma ferramenta, mas passou a ser um motor estratégico de negócio mesmo, né? E quando é que você percebeu esse salto, né? Você até fala um pouquinho, a gente olha para produto, mas a gente passou muito mais a olhar para valor, impacto, né? Claro que sem deixar de falar de produto, mas quando é que você acha que a gente deu esse salto, assim, de um olhar diferente? Eu acho que as empresas, né, por anos, a turma de TI, né, ela realmente suportava o negócio, as operações, e ela estava ali para habilitar, né, as áreas de negócio. O que aconteceu? Com o advento de novas tecnologias, novos posicionamentos no mercado, as empresas elas tiveram que fazer essa conexão mais forte entre negócio e TI. Né? E com isso, esse comportamento, ele foi traduzido em todos os lados, porque, no fundo, a tecnologia, ela passa a ser uma vantagem competitiva. Se a gente olhar o mundo de IA, né, a IA ela não está aí para suportar os negócios. A IA tem que ser o negócio, do ponto de vista de entrega de valor, né? Então, essa tradução, ela é uma evolução do mercado, bem como dos profissionais. Porque hoje, quando eu olho assim, quando eu estou em busca de talentos, de pessoas que possam trabalhar na área técnica, é super importante ele ter a fundação técnica. Mas mais importante, esse é o meu ponto de vista, né? É ele ter outras habilidades que estão além do skill técnico. Por quê? É nessa hora, não adianta eu falar, a tecnologia ela faz isso, ela traduz isso, mas qual é o valor? Eu vou trazer uma eficiência maior? Eu vou trazer um novo modelo de serviço para aquele cliente? Ou eu vou trazer uma eficiência operacional? Né? Onde está essa tradução de valor? E aí a pessoa técnica, né, ela tem que saber traduzir aquilo para o negócio. Qual é o problema de negócio que eu quero resolver? Né? E eu acho que as empresas que hoje tem essa consciência, a gente vê no mercado, né, muitas empresas, isso já é de algum tempo, elas criando comunidades, né, tem um modelo por trás, é claro que umas empresas chamam squads, comunidades, tribos, não importa, mas significa a agregação das diferentes áreas e missões para um desenvolvimento de um problema, uma resolução de um problema de negócio. E essas empresas, elas começam a ter mais agilidade, velocidade no que diz respeito a estar no mercado, entendeu? Então eu vejo muito isso. E as empresas que continuam achando que TI está ali para suportar, são pessoas que vivem no passado, né? São empresas que vivem naquela competitividade antiga. Eu vejo que uma coisa muito importante, as pessoas que trabalham também, sempre trabalharam no suporte à tecnologia, né, na operação, elas também têm que ter um mindset diferente. Porque senão também não funcionam. E aí vai naquela questão um pouco de desafio que as empresas estão enfrentando, quando você vê, eu não consigo ter a velocidade que eu necessito para eu sair no mercado com um serviço, é porque não teve essa questão do mindset, a cultura. Porque a cultura anda com a gente independente do que a gente quer fazer, né? A tecnologia por si só é nada. Eu preciso do processo, eu preciso principalmente das pessoas. E se as pessoas não estão abertas, não são curiosas, não buscam também trazer ali, serem protagonistas, é mais complexo para as organizações, né? Então é muito isso que eu vejo. E o papel da liderança, ele é essencial. O meu papel é essencial em estar desenvolvendo essas pessoas para conversarem com os clientes, e os clientes, as empresas hoje que tem no mercado, tem esse papel de como desce na organização o posicionamento dela, né? Olhando o todo, né? Qual vai ser a vantagem competitiva? A tecnologia, ela passa
ela não é mais o motor principal, né? Eu acho que é esse o meu ponto de vista, que eu vejo a minha experiência e olhando assim as diversas empresas que eu tenho a oportunidade de estar com elas, né? Tá discutindo, esse é o meu ponto que eu vejo, que eu acho super importante a gente ter essa divisão muito clara e principalmente ter uma parte que eu acho que é essencial, ser intencional, né? As empresas precisam ser intencionais, quebrar padrões. Recentemente eu vi uma fala, foi um podcast, na qual se falava muito de empresas tradicionais, né, que hoje elas estão modificando o jeito de ser, mas não porque elas querem reduzir, né, a questão que tem uma discussão muito forte no mercado, né, não era sobre isso, é sobre como que eu quebro esse padrão de cultura que hoje tem que ser diferente. É uma provocação para todos nós. Sim. Foi interessante porque ontem eu caí numa provocação aqui, né? Tava numa call e aí alguém do time falou assim, cara, e você acha, então assim, a complexidade de código está menor? Eu falei assim, talvez de código, porque a complexidade ela mudou de lugar quando a gente olha para as empresas, para os times de tecnologia e para as pessoas de tecnologia, né? Então, ok, a IA rapidamente consegue gerar um código. Mas como é que a gente vai gerar valor? Eu preciso de alguém mais sênior, curioso, que saiba se comunicar melhor. Nunca foi tão necessário se comunicar melhor, né? E que essa pessoa vai trabalhar com a IA de um jeito completamente diferente, não só construindo código, mas pensando na geração de valor e impacto para a empresa. Então, a gente mudou a régua de complexidade, o lugar da complexidade, que antes era um lugar muito técnico, mas hoje ele navega também fortemente, talvez mais fortemente, em negócio e resultado. E aí, a gente estava justamente conversando sobre isso. Não é que a complexidade do time de tecnologia foi reduzida, não. As habilidades para um time de tecnologia hoje que vai navegar bem no cenário de IA mudou. A gente precisa de pessoas que entendam o negócio, né? Que entendam o que está acontecendo no mercado, tragam as soluções, repensem as soluções. Então, ontem a gente estava eu estava numa call conversando sobre isso, né? De que a gente não pode entender que a complexidade do time de tecnologia diminuiu por conta da IA. Não, mudou. É bem quando a gente começa a falar assim, a gente querer traduzir ou resolver as complexidades. É como você falou, ela foi caminhando, né? A tecnologia, ela normalmente ela vem para facilitar, né, um contexto, um mercado, as pessoas. Mais do que nunca vejo se falar de outras habilidades, né? Você falou um pouco aqui de comunicação, eu diria de articulação, eu uso muito essa palavra, né? Às vezes as pessoas elas entendem por outro caminho, mas assim, se eu estou à frente do negócio, eu estou com o meu cliente, ele tem um problema, né, de negócio, eu tenho que saber articular e falar, se eu tenho referências naquela indústria, eu tenho que saber como a tecnologia vai habilitar, vai acelerar, vai resolver, vai gerar um valor de negócio. Então, esse profissional, sim, ele tem aquela fundação, mas ele tem que ter essas habilidades. E isso, muitas vezes, as pessoas assim até acham que, nossa, mas então eu não sou mais técnico, eu lido muito com isso. Eu falei, não, pelo contrário, você tem um a mais, você sabe tecnicamente, mas não adianta eu saber tecnicamente, eu não saber traduzir isso frente, no meu caso, né, nos clientes. Então, isso é super importante. E outra coisa que eu vejo, né, tem uma questão também que a gente fala pouco, mas também de liderança. A liderança não é aquela só das pessoas. Como é que eu me posiciono numa mesa onde está sendo discutido um desafio da indústria? Um problema de negócio. Eu tenho que ter também as histórias, né, Okari, para contar. Recentemente também eu fiz um podcast que a gente falava muito das habilidades, de como eu tenho ali, eu vou agregando as experiências e eu adiciono no meu portfólio como pessoa, né?
E foi muito Sim. interessante, porque às vezes a gente não se dá conta, que nas oportunidades que a gente está, que aquilo vai me servir, vai criar história. Não adianta eu chegar de novo, né? A gente falou ali um pouquinho de tecnologia e tal. Eu tenho que saber aquilo num contexto do cliente, no contexto do mercado, no contexto da indústria. Como que eu sei isso? Então, o meu valor, ele está nesse aprendizado contínuo, aliás, para todo mundo, né? Não Para todo importa se você mundo. é executivo, quem você é hoje no mercado, hoje a gente precisa desenvolver essa habilidade e cada dia buscar o seu meio, né, a sua facilidade, que cada um tem um jeito de aprender, mas de você estar à frente desses, né, desses conhecimentos. Então, o que acontece? Eu falo muito sobre o storytelling. O storytelling, né? E esse storytelling, ele é possível quando você tem histórias para contar. E essas histórias são Perfeito. experiências, são projetos complexos, são realidades complexas, o desafio do cliente A com B. Então, essa troca, como você falou, né? A gente fala muito, né, também de como é que o grande desafio também das organizações é a comunicação, a troca de experiência, e seja das Perfeito. diferentes áreas também, né? Às vezes a gente tem a área lá que é de investimento, a área de finanças, né? E hoje essa busca insana de como eu acelero, de como eu automatizo, como eu coloco a IA, mas as coisas, elas têm que ter um caminho ali de uma direção, né? Então eu vejo muito esse caminho, e eu poderia aqui passar a tarde contando vários casos, mas eu só estou, eu acho que fortalecendo a tua fala, né, do quão é importante a gente ter isso, claro, a gente ter as histórias, a gente saber se posicionar, e você sabe que faz um tempo a gente fez um programa. Eu também trabalho muito no desenvolvimento de talentos, não só, né? Sim, sim. E a gente fez um programa na qual a gente, foi o de trainee, e a gente fez totalmente diferente. Ao invés da gente trazer as pessoas apenas de formação técnica, né? A gente buscou pessoas de outros cursos. De outras formações, sim. Outras formações. E você sabe que foi super rico? Por quê? Eu tenho um caso que, assim, emblemático, né? A gente passou por o processo, várias entrevistas, executivos, porque a decisão era intencional, né? E foi muito no ponto que você trouxe de o quão é importante eu saber do negócio também, né? Na discussão do mercado que tem hoje. E a gente escolheu algumas pessoas, mulheres, inclusive, que elas não tinham nada a ver com tecnologia. E para nossa surpresa, foi muito interessante. Hoje elas estão dentro da IBM e elas trazem outras perspectivas. Perfeito. Porque a tecnologia, vamos lá, eu sempre falo, quando a tecnologia, quem tem um pouco ali uma sensibilidade, uma fundação, você vai aprender. Agora, aquele conhecimento específico de uma área, você coloca um plus, a cereja do bolo, né? Então, isso é muito interessante a gente ver isso, e eu acho que isso é uma grande chamada. Eu acho que as pessoas já estão vendo isso também, né? E às vezes há uma preocupação no mercado, aquele profissional que teve uma formação, meu Deus, o que a IA vai fazer? Gente, usa o seu conhecimento core e como você transforma a área através do uso da tecnologia. Porque uma curadoria, né? Não adianta a gente ter a IA por ter, né? Também tem que ter governança, a gente tem que ter segurança, a gente tem que entender a confiabilidade dos dados, entendeu? E a gente tem que ter pessoas que conheçam aquela área, né? Então, acho que tem muito isso, né? E a gente vai andando aí, vai vendo, aprendendo. Você traz assim, conheçam a área, e ao mesmo tempo a gente está falando de contar histórias, né? E às vezes o conhecer a área não é só a parte técnica da área, são as histórias pelas quais aquela área passou, aquele time passou, a gente passou profissionalmente. Isso é muito rico. Eu falo muito sobre a importância de uma liderança articuladora. E a gente usou essa palavra aqui, né? E essa liderança articuladora é justamente essa que consegue navegar nos cenários da empresa, que consegue conversar com as pessoas, estabelecer relacionamentos, né, para que a gente consiga conversar melhor, dialogar melhor.
né? Então, isso é extremamente necessário. E quando você fala sobre esse universo de pessoas fora de tecnologia que começam a navegar dentro do cenário de tecnologia, a gente também tem vários insights que às vezes os times não estão percebendo. Perfeito. Então, essa visão diversa, né? Ela é muito interessante. E acontece direto, por exemplo, eu não sou uma pessoa de tecnologia, de botar a mão no código, eu sou uma pessoa de projeto, de software, sou uma pessoa de liderança, de gestão de pessoas. E aí, de repente, eu faço um negócio e falo, gente, eu estou usando o Codex aqui de um jeito completamente diferente, fiz isso. E aí o pessoal fala assim, Kari, você fez isso porque você não é técnico, você me solucionei. E aí a gente começa a discutir, né? Porque, assim, são essas visões diferentes de que alguém que levanta a mão na reunião diz assim, e se a gente fosse por outro caminho? Vocês já pensaram em outra direção completamente diferente? Então, eu digo que esse nosso empoderamento de pessoas de áreas diferentes que vão começando a adquirir essas skills, esses conhecimentos de tecnologia, elas vão fazer muita diferença no mercado. Muita diferença. Com certeza. E eu acho que tem que ter essa sensibilidade dos líderes, né? E até entender o melhor, onde a gente melhor aproveita, potencializa aquela característica que é necessária naquela posição. Então tem muito de um repensar do negócio nas organizações, dos papéis, né? Com tudo que está vindo aí de tecnologia para facilitar, né? Eu diria assim, trazer uma nova experiência para os clientes, né? Ter ali uma eficiência operacional, ter um novo posicionamento no mercado, isso tem todo um repensar, que eu acho que as organizações elas já estão tendo esse olhar, elas estão vendo isso. Se a gente olhar assim, tem um estudo, né, que 80% dos executivos até 2030 eles entendem que a IA ela tá aí, ela vai continuar, ela tem que ser parte do negócio. Só que só 20% sabe para onde eles querem ir. Então você vê que a gente fica naquele contexto, né, de tendência, hype, que já passou o hype da IA generativa, mas assim, mas aí eu estou dando um exemplo aqui de IA, mas assim, que aí entra naquele contexto lá, meu Deus, é um hype, é uma tendência, e as pessoas ali, elas precisam ter cabeça, a gente precisa ter cabeças no mercado, dentro das organizações, que elas consigam ver como a tecnologia, aquele entusiasmo, aquela curiosidade, ela está ali para resolver um problema de negócio. Ela está ali para acelerar o problema de negócio, né? E ela se transforma, ela precisa se transformar de forma sistemática dentro da empresa. Com certeza. Né? A gente precisa sair do universo do uso individual, dessa curiosidade que tem que existir, mas como é que a gente transporta isso para algo sistêmico dentro da empresa? E aí, se a gente não é intencional e não sabe para onde a gente está indo, a gente continua dentro da experimentação somente, sem definir, bom, essa experimentação aqui vai virar, eu quero que vire um produto, eu quero que mude o meu posicionamento daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, com daqui certeza. a um ano. Né? Então, a gente precisa fazer essas discussões estratégicas com os times, com as pessoas, com outros líderes, senão a gente fica no contexto da pura experimentação, que é massa, que a gente vai ali descobrindo coisas, mas não gera negócio. Não gera aumento de faturamento, não gera aumento de receita, e aí a gente vai entrando nesse fluxo de, ok, tá todo mundo usando, e aí, no final, a gente está gastando investimento em mas não está gerando nada. E volta na sua palavra, a gente precisa ser intencional. Eu acho assim, IA é um dos exemplos, né? Eu acho que tem várias empresas em diferentes níveis de maturidade. Sim. Eu acho que tem isso. Com propósito, né, diferente do qual é o posicionamento que ela quer. Quando a gente fala de IA, por trás está a automação, né? Então, então todas essas tecnologias ao longo do tempo, elas vêm evoluindo. Então, no passado a gente falava automação, são robôs. Não, hoje é uma automação inteligente, que ela está dentro da IA. A automação não é só reduzir, otimizar processo. Sim. Talvez seja redesenhar, dependendo para onde eu quero ir, né? Vamos falar um pouco de nuvem, né? De cloud. A gente também vê uma evolução. A gente tem empresas que nasceram, né, em nuvem,
outras que colocaram sua estratégia, seu movimento para a nuvem, mas hoje, sabe o que está acontecendo no mercado? Está começando a repensar para a questão de custo, né? Então, quais são os workloads que fazem sentido na nuvem? Quais eu tenho que mandar? Até porque está cheio de regulamentações, a qual agora as empresas também têm que responder. Então, você vê que é uma evolução, uma caminhada que as empresas elas têm que acompanhar, que às vezes é o hype, mas agora com o uso, com as novas regulamentações, o novo posicionamento, faz você repensar, né? Então, outra coisa que a gente vê, a questão da segurança. Gente, segurança em todos os aspectos sempre foi importante, né? Mas quando você entra numa perspectiva de ela é mais forte, eu tenho que ter governança dos dados, governança dos modelos que estão ali, né? A segurança de que quais são os guarda-reios, como é que vai ser essa questão de quando eu estou rodando, quando eu vou tomar uma decisão, como é que eu vou ter ali. Então tem todo um contexto que eu digo assim, as principais disciplinas que estavam no passado, elas continuam de uma forma diferente, numa maturidade, num ponto de vista diferente, mas elas estão ali. Então a gente precisa estar evoluindo e entendendo o potencial e aonde a gente quer chegar, para que a gente sempre esteja, isso a gente, que eu quero dizer, fornecedor e o mercado, né? À frente dos problemas que podem vir, né? Você vê que a gente vem numa discussão de quantum, né? De computação quântica há algum tempo, né? Já tem vários experimentos no mundo, né? Tem rede que ficam testando, e isso cada vez está mais vindo, se aproximando da gente, essa realidade. Mais próximo. E bem como também essa questão de, a gente fala assim de apostas que o mercado faz, né? O próprio posicionamento, né? A gente quando se posicionou numa empresa de um ambiente híbrido, ou até mesmo, né, olhando as ferramentas de open source, né, como é que a gente se conecta aí com o seu ecossistema, que é super importante, é sobre a questão da cocriação, de como é que a gente tem ali o desenvolvimento mais rápido, tal. Tudo isso tem um contexto, tem uma história por trás, né, e a gente tem que olhar isso, a tecnologia, de uma forma responsável, uma forma que dá para ser escalável, né? Então isso é super importante. E por trás, e por outro lado, a Fabi aqui fazendo o desenvolvimento, a liderança dos times, para terem também esse olhar, né? Como é que eles constroem uma jornada no cliente, né? Seja qual for essa jornada. Então, ele sim, eu tenho, né, a gente vê muito, e isso eu venho trabalhando, como é que eu torno esse especialista para esse a mais, para esse subir o nível de ter uma conversa com o negócio, uma conversa executiva, para ele mostrar aonde eu estou chegando. Qual é o ganho que ele terá, né? Então, isso é essencial. E a gente passa ali uma posição muito importante dentro dos nossos clientes, que é uma posição de ser um advisor. Perfeito. Eu ser um cara que eu possa discutir, fazer provocações com aquele cliente. Perfeito. Exatamente. Então, como é que ele está vendo isso? E o papel daquele, quando eu crio essa relação de confiança, ele é essencial para que a gente construa uma relação onde o cliente vem me pedir a opinião da IBM, e a IBM também às vezes provoca ou leva, olha, nessa indústria, olha o que está sendo feito lá fora, o fato de a gente ser uma empresa global, né? Então, já faz bastante tempo que a gente tem um modelo de go-to-market, que eu tenho um profissional dentro da área técnica que ele trabalha na estratégia técnica, independente qual tipo de solução, se é segurança, se é a parte de infraestrutura, dados, automação, e esse profissional, ele cria essa jornada e ele vai plugando os especialistas de cada área, né? Então a gente vê que isso tem dado bastante, tem feito bastante sucesso. Mais do que fazer o sucesso, é um posicionamento diferenciado na qual eu tenho essa intimidade com o cliente. E toda vez que eu tenho a intimidade com o cliente, eu tenho a oportunidade de criar com ele, de mostrar para ele
novos posicionamentos, né? Você usou aí a palavra intimidade, adorei. E eu acho que é bem isso, né? Quando eu olho, por exemplo, a trajetória da Impulso, essa construção de relacionamento forte com o cliente, né? Que você simplesmente não está impondo uma solução, mas você está construindo uma solução junto com o cliente, faz total diferença, porque se a gente não entender a cultura do cliente, como é que ele funciona durante a semana, quais são os desafios reais, se você não consegue que esse cliente se abra para dizer, olha, ok, cara, a gente vai fazer, mas eu tenho um gap aqui que a gente talvez precise repensar alguma frente do projeto, a gente não consegue alcançar sucesso. E aí eu volto para aquela questão que a gente estava conversando, da liderança articuladora, né? De a gente formar esses times que consigam navegar em cenários diferentes. Se você não consegue navegar em cenários diferentes, se você não souber escutar bem, se você não conseguir articular, né, o cenário do cliente com o que está acontecendo no mundo, com as pesquisas, com o que é factível ou não, trazer. E eu acho que esse é o grande diferencial hoje das empresas que vão conseguindo impactar positivamente o negócio usando mais IA. Você precisa conseguir trabalhar esses cenários com os times. Dentro da própria IBM, né? Que eu acho que isso é um super case. Tem o nosso posicionamento, né, no mercado. Quando a gente olha do ponto de vista, né, da IA para negócios, mas dentro da própria IBM a gente fez como o Client Zero, né? Então a gente nós usamos parte das nossas tecnologias para sermos os exemplos de como a gente tem a otimização, de como eu facilito os processos, né? Então, há bastante tempo a gente vem fazendo esse uso nas diferentes áreas dentro da própria IBM e na qual a gente é o nosso próprio cliente referência para os nossos clientes, né? Perfeito, e o que é? Adoro. Então, assim, quando a gente teve, né, o lançamento da nossa plataforma da IA generativa, que é o Watson X, né, o que aconteceu? A gente fez um challenge, que a gente chamou um desafio mundial para toda a IBM. Não importava se você é técnico, se você é de venda, se você é de operações, a IBM voltada para criar um desafio, resolver o desafio com as tecnologias da IBM. E o que serviu aquilo? Foi muito legal, porque ali era o primeiro feedback dentro da organização sobre o que serviram vários feedbacks até para melhorar o produto, né? Perfeito, e agora a gente vem com um posicionamento que provavelmente o mercado já escutou e vai escutar muito, né, da nossa plataforma Bob, que a gente chama o Bob, que tem um olhar muito da parte de modernização das aplicações, né, de agilizar, de planos, né, de atualização de tecnologia, geração de código, mas de uma forma ali corporativa. A gente vai fazer agora, a gente está chamando de Bobaton. Então a gente vai nas localidades da IBM e a gente gera, está sendo muito sucesso o engajamento, porque aí você vê a organização trabalhando, e é ali que faz parte do negócio. E eu estou dando esse exemplo porque isso é uma forma de como você tem os seus colaboradores junto com você para uma estratégia, né? E aí esse Bobaton, que é um nome meio assim inusitado, a gente fez em algumas filiais e com esse objetivo de estar ali resolvendo os desafios que são colocados. Aí tem premiação, então tem um monte de coisas, né? Então eu acho que isso também ajuda muito as organizações, de como você traz as organizações, as diferentes áreas, para fazerem parte daquela estratégia, serem, né, parte de sucesso e se sentir importante. E uma coisa muito que eu vejo, né? Protagonismo, gente. O protagonismo, ele é essencial. Parece meio bobo. Há quem diga, você quer que eu seja protagonista? Lá vem mais trabalho para mim. Não importa a sua posição. Eu sempre falo, eu entro, né, numa reunião, eu tenho um momento de eu entender o contexto, de ter aquela escutativa, mas tem um momento que, se eu achar que faz sentido, de eu me posicionar.
E não quer dizer que eu tenho que me posicionar só no que diz respeito à minha área, mas diz respeito, se eu estou vendo ali um contexto onde que eu tenho ali algo a contribuir, eu uso muito isso como exemplo, né? O protagonismo na tecnologia, o protagonismo no posicionamento, é tudo isso que eu acho que vem ali como característica que é muito importante hoje e daqui para frente, para o futuro, né, do mercado, do mundo, da tecnologia, das inovações, né? A gente precisa de pessoas assim, curiosas, pessoas que tenham ali aptidão ao aprendizado. Gente, há 26 anos, né, tudo que eu aprendi, sou formada em ciências da computação, sério, nada eu uso hoje, eu uso a minha fundação, porque tudo muda e vem mudando, então tem uma capacidade de adaptar, né, de eu me adaptar. Se reinventar o tempo todo. Se reinventar. É claro que tem um pouco da minha característica, tem um pouco como eu fui educada, eu acho que a gente... Cada um é do seu jeito, por isso que eu toco na questão de qual é o seu mecanismo de aprendizado, mas para mim é muito claro. Se eu entro numa conversa, se eu estou aqui nesse podcast, eu aprendo alguma coisa. Claro. E pode ser de tecnologia ou não. Tudo vai como eu estou aberta para aquela oportunidade, né? Eu acho que é bem isso. Eu gostei muito dessa questão do protagonismo, porque é algo que eu acabo trabalhando muito também nas minhas falas, que assim, eu falo muito do protagonismo da carreira, né? Carreira é nossa, o propósito, existe o propósito da empresa, mas existe o nosso propósito também, que também não pode estar desassociado, né, da empresa. Então, não é uma questão de trabalhar mais ou menos, é o quanto você está completamente relacionado com o propósito daquele seu grupo, daquele, né, seu time, da empresa que você está trabalhando. Isso faz total diferença. Quando a gente pensa a carreira, a gente precisa pensar a carreira como a gente tem uma longa jornada e a gente vai construindo etapas, né, e a gente precisa aprender nessas etapas, e a gente não consegue aprender se a gente não for uma pessoa ativa no processo. Não existe aprendizado sem ser ativo. A gente não aprende passivamente, a gente só aprende intencionalmente, né? Essa é uma realidade. E eu vou dar o meu veredito aqui da minha carreira, né? Eu poderia ficar quietinha lá no meu cantinho, ser especialista. E sabe que tem uma curiosidade? Eu nunca, por anos, eu não tinha, aliás, assim, aonde eu quero chegar. Mas eu tinha uma coisa do que eu não queria. E aí, cara, o que eu fiz, né? Eu fui intencionalmente olhando a oportunidade que, por vezes, eu pedi, como eu expliquei há pouco, e quando me ofereceram. Então, é uma coisa que a intenção, ela é essencial. É claro que a organização... depende das organizações muito, né? Mas a IBM, eu sou super, tenho essa abertura, eu não estou 26 anos à toa, eu acho que, assim, por mais que eu fiquei por anos na área de software, né? Hoje eu estou software e hardware, mas nesses anos todos, puxa, você ficou só nessa área. Não, eu fui fazendo coisas diferentes e eu fui aprendendo. E o que acontece que eu vejo, né? Essa intenção dentro da carreira, o propósito, ele é essencial. Então, quando chegou lá em 2018, para você ter ideia, eu percebi que eu tinha que voltar um pouco para as pessoas tudo que eu tinha aprendido. E aí eu trouxe uma perspectiva de como mulher na tecnologia, né? A gente sabe os desafios hoje, eu acho que tem uma questão um pouco de... eu nunca tive isso, né? Então, de novo, é a minha concepção como ser humano, eu sou uma mulher forte, e eu estou dizendo isso porque realmente eu sou, eu vi que eu tinha que ajudar. Falei, gente, eu comecei a procurar comunidades femininas, né? Independente de qual era, vamos dizer assim, o ciclo, né? Se era de faculdade e tal. Aí, e isso foi uma coisa que foi minha, porque eu queria retribuir tudo que eu aprendi. Se eu pudesse inspirar as pessoas, aquelas mulheres, ou numa mudança de uma trajetória de carreira, ou uma inserção no mercado, eu queria naquele momento. Então eu trabalhei e foi muito interessante. Hoje eu também dedico parte do meu tempo a isso, porque eu vejo que muitas vezes falta um pouco disso, de ser uma inspiração, de você dar aquela palavra que vai mudar aquele dia daquela pessoa, porque tem um pouco da questão da humanização e não tem nada a ver com gênero.
né? Tem Não, como não. você tem a sensibilidade no desenvolvimento das pessoas. Então, isso foi uma coisa que eu decidi na minha carreira que ia andar junto. Tanto é que esse ano eu dediquei o meu cargo, né, que eu estava à frente como madrinha executiva das mulheres dentro da IBM, para uma outra pessoa, que eu super confio, uma outra mulher, porque eu vi que também é tempo de ter o outro olhar. E isso não quer dizer que eu não vou continuar junto e levar minha experiência, sim. porque eu acho que isso é importante, né? E quando a gente está muito tempo, né, dentro da na sua jornada, eu já experimentei de tudo, eu sei dos meus gaps, e cada dia ele muda, e tá tudo bem, Muda. porque eu entendo... E que bom que muda. Exatamente. E outra coisa assim, ó, eu acho que é super importante quando você olha a perspectiva de carreira, de você entender o teu contexto, o teu momento, qual que é a tua posição, né? Qual é a tua missão? O fato de você reconhecer pontos de atenção, eu não vou chamar nem gap, melhorias, já é um bom caminho. Então, assim, por vezes na minha trajetória, o que eu entendia e eu ia atrás daquele desenvolvimento. E ninguém me pedia, porque eu queria ali ser uma pessoa melhor. E é claro, pode ser, você é muito exigente. Não, eu sempre quis fazer o meu melhor. E eu acho que isso foi me fortalecendo, foi criando. Então, essa questão, quando você trouxe aqui articulação, eu vejo que isso hoje é super importante. Mas eu fui intencional, eu treinei. Gente, a vida é um treino de posicionamento, não importa a sua missão. Quanto mais você treina, melhor você fica na sua versão. Seja no seu... Eu vou para um evento, agora eu sou especialista de IA. Quanto mais eu falo, mais eu vou tendo diferentes perspectivas, que eu vou aprendendo, eu vou sendo questionada. Então, aquilo eu tenho que ficar atenta e eu vou aproveitando. Aí você pode até me perguntar, Fabi, mas o que você vai fazer? Eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Eu só sei que eu quero ser relevante. Mas isso é um ponto, porque isso vai me abrindo horizontes, entendeu? Eu sei do meu valor, e uma coisa que eu trabalho muito, né, quando a gente vê o desenvolvimento das pessoas, porque hoje também tem no mercado, e isso eu vejo fortemente, uma preocupação no desenvolvimento das pessoas, de terem pessoas capacitadas. Gente, a gente tem que trabalhar isso também muito forte, todas as organizações, não é só os fornecedores, empresas públicas, privadas, a gente tem que se unir para trazer essa geração para o mercado, né? Para a área de tecnologia. É um desafio social. Exatamente. E eu vejo isso, né? Na minha casa aqui, são 4 filhos, os filhos nenhum é de tecnologia, mas todos sabem de tecnologia. Então, quando você olha assim, eles assinam 4 IA, você fala assim, meu Deus, o que ele está fazendo? Não, é parte dele hoje, né? Então a gente tem que traduzir isso e inserir, porque isso vai fazer a diferença. É um desafio gigante, mas a gente consegue ter um mundo mais tecnológico, mais digital, com engajamento de todos, né? E eu acho que é assim que a gente traz. Tem desafio pra caramba. A gente pode enumerar, né, vários, mas eu acho que tem essa questão super forte aí de como a gente tem esse olhar, e essa questão da carreira, às vezes a pessoa espera que é do gerente dela. Eu nunca pensei nisso, eu sempre coloquei na minha vida objetivos. Eu quero daqui a X tempo ser isso. E as minhas energias, o meu foco era para aquilo. Então, eu acho que isso também é um outro ponto muito importante quando a gente olha na perspectiva de carreira, né? Você está aberto. Eu acho que não é uma coisa linear. Você sabia que não é linear? Antigamente a gente até tinha aquelas funções, nossa, eu sou isso. Não, gente, hoje eu vou ser o que eu tenho e vou entender como é que eu vou agregar. Eu estou na posição agora, né? Amanhã não vou estar. O que eu estou deixando? Qual que é o meu legado, né? Então, acho que tem muito isso. Sim. Foi interessante que um dia me perguntaram, cara, você faz o quê? Eu falei assim, eu resolvo o problema o dia inteiro. Então, eu soluciono problemas. Eu também. E pronto, né? Qual é o cargo, qual é a função, qual é o problema? Que bom que tem um problema diferente todo dia para resolver.
né? E é legal essa questão do protagonismo que a gente está conversando aqui, porque foi algo que eu também carreguei. Eu só cheguei aqui porque em muitos momentos eu falei assim, me dá isso aí que eu sei fazer. Ou então eu nem sei fazer, mas eu vou fazer. Você sabe que A eu tenho gente um descobre ditado. como faz e faz, né? Porque eu acho que essa é a mágica quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente sabe a importância de aprender, né? Então, muitas vezes eu usei as minhas oportunidades, os meus problemas para dizer assim, olha, vou aproveitar e vou aprender isso aqui. Já que eu estou com esse problema, vou aprofundar nesse conhecimento. Então, eu sempre usei essa minha habilidade de aprender assim, né? Poucas vezes eu falei assim, olha, eu vou aprender isso porque daqui a um tempo eu vou usar. Não, eu sempre assim, olha, estou com esse problema, preciso aprender isso, logo deixa eu aprender para eu conseguir resolver. E é o que a gente está falando, da questão da intencionalidade, de você carregar para si os seus objetivos. Eu quero resolver esse problema, então eu vou resolver. Vou conversar com alguém, vou entrar numa comunidade, vou procurar uma mentoria, vou estudar alguma coisa e a gente vai para frente. Eu acho que isso tem que ser além da empresa. A gente não pode terceirizar isso. A gente pode pedir apoio, mas terceirizar isso para a empresa, não. E tem uma coisa assim que você trouxe, né, que hoje nos times que estão comigo, né, eu sempre gero bastante essa questão a relevância, de como você articula. Tudo bem, você tem a sua especialização, como eu comentei, que é essencial. Você vai falar da tecnologia de uma área de dados, né? Tem que ali ter todo o conhecimento técnico, mas as reflexões. E isso é um pouco que eu trago. Então, assim, eu faço às vezes perguntas. Como você acha que essa atividade vai levar lá para o sucesso do cliente? Porque isso vai provocando, vai desenvolvendo esse tipo de conhecimento, né? E isso a gente não tem num treinamento. Não. Não tem. Não tem. Não tem no livro, não tem no treinamento. Não tem. Como eu aciono, como eu trabalho com as áreas de negócio. Tem alguns métodos, mas a experiência é a que vale. Então, a gente também, como líder, tem que criar esses ambientes abertos, reconhecer essas pessoas que fazem bem, né? E sabe que eu tenho um ditado, assim, não muda. Eu sempre falo, caiu, levanta. Porque toda vez que a gente cai, pelo menos, eu tento e busco com mais força. Eu levanto com mais força. De novo, vai na minha concepção de como pessoa, mas eu nunca vou ser uma pessoa que eu vou desistir. E aí eu acho que isso é o que também, sabe, você consegue ter os times junto, tem aquela questão Imagina eu ter a liderança do time técnico, um time que está à frente, certamente são mais especializados, e eu ser uma pessoa que eu não estou atualizada, não estou ali antenada e ver como é que eu trabalho junto para que a gente leve tudo isso para o cliente, entendeu? Então também tem uma questão de como que você também se posiciona e se torna relevante para a liderança dos times. Né? Não só do ponto de vista tecnológico, mas também do desenvolvimento de pessoas, de como você agrega. Hoje é sobre agregar, gente. Eu acho que essa sua fala, né, meio que consolida tudo que a gente vem conversando, que é, de novo, a importância da gente articular, da gente traduzir, da gente trazer histórias e contextos para o time, né? E no meu time tem muito mais pessoas, as pessoas são muito mais especializadas em tecnologia do que eu, mas como é que eu gero valor para essas pessoas? E como é que elas geram valor para mim? E como é que a gente se conecta todo dia para a gente entregar melhores produtos, melhores serviços, entender contextos do cliente? Aí você trouxe um ponto que para mim é fantástico. Tem coisa que a gente não descobre em treinamento, a gente não descobre em livro, a gente descobre muitas vezes errando, muitas vezes fracassando. Então eu penso, quantas vezes eu fracassei na solução de um problema ao longo da minha história? Tive sucesso em vários, mas o fracasso me fez caminhar para o sucesso. E eu acho que a reação ao fracasso, o entendimento que precisa, ele é essencial, né? A celeridade, como você vai mudar a rota, né? E tem um outro ponto que você tocou aqui, que eu acho que é super importante deixar. Então, eu não sou uma pessoa que eu fico sentada ali eu fico na totóia, né? Mas eu fico ali. Não, esse ano eu tô indo ainda mais, né? Eu já ia
nos clientes. E toda vez que eu estou lá no cliente, eu estou junto, eu estou discutindo. Então também serve um pouco daquela questão do posicionamento do líder que está ali para servir. E o próprio time reconhece isso. Sim. Eu estou lá para discutir problemas de negócio, eu estou lá para discutir estratégia, posicionamento da IBM. E isso é super importante também, que eu acho que é a questão da geração do valor, porque eu comentei um pouco e não dei esse viés assim, né? Então, sim, eu quero... Vamos falar de modernização? Tá bom. Eu vou nesse cliente, eu conheço esse cliente, eu tenho uma história, até porque 26 anos, de alguma forma, eu já toquei. É claro, sim, os maiores clientes, né? Quando eu entrei na IBM, eu atendia o time, os clientes maiores da área de bancária, né? Então, claro que eu tenho uma intimidade maior com os clientes maiores, pela história e por o que eu fui, mas hoje, olhando todo tipo de mercado, toda aposta, né, que a gente vem fazendo no mercado, eu também tenho ali, intencionalmente, indo em clientes que querem também fazer uma transformação, né? Sim. Então, tem diversos temas. Hoje a gente falou aqui de IA, de cloud, de segurança, automação, soberania de dados, soberania digital, é outra conversa que está tendo no mercado de IA, né? Como é que as empresas hoje que estão ligadas no Bacen, então tem várias pontos de vistas que o mercado está se adaptando, criando, né, regulamentações novas, que a gente tem que estar acompanhando, entendendo, até para ver qual vai ser o nosso posicionamento. Sim, e eu acho que tem muita coisa para mudar, né? E a gente volta à questão do se reinventar. Eu acho que a gente está navegando ainda em cenários de incerteza, porque tem muita coisa que precisa ser construída, né? Quando a gente pensa em tecnologia, a gente tem que pensar em ética, a gente tem que pensar em problemas sociais, a gente tem que pensar em como é que o mundo vai estar, né? Se tudo que a gente imagina acontecer e o que a gente vai fazer socialmente para resolver. Porque no final, quando a gente olha para a nossa história da tecnologia, a tecnologia ela sempre veio dando esses saltos. A gente só tem mais um, né, de vários que a gente passou. Ela tem o momento hype, consolidação, várias. Então, se a gente vai acompanhando o mercado, né, tudo que sai de estudos, né, você vê... quando ela começa uma curiosidade, como um entusiasmo do mercado, de repente ela vai ganhando um nível de maturidade, até ela vai lá, fica lá em cima, de repente ela começa a ser parte... E é assim, esse é o caminho natural, né? Até surgir outra coisa... Exatamente. E aí a gente tem que estar nessa montanha-russa aí, atualizada, e aprendendo aí e se virando, né? Eu sempre falo assim, gente... tudo vai como você recebe isso, né? Então, hoje, quando eu vou num cliente, gente, eu tenho parte do meu prompt lá antigamente a gente ia no Google, a gente pesquisava um monte de estudo. Não, agora eu peço lá, eu tenho lá meu promptzinho, tal, eu vou entendo, e tem me ajudado e me acelerado muito. Entendeu? E claro que foi num ponto que você trouxe que eu coloco o meu tom, a minha experiência, aquilo é uma base. Imagina que antigamente, é igual a questão do Waze, gente, eu ia para os Estados Unidos, quando eu viajava, eu levava papel impresso, quando a gente não tinha nem GPS, se perdia, chorava lá, né? Hoje, a gente tá, e você sabe que eu estava rindo esses dias, né? Rindo não, provocando, que eu tenho a liberdade com esse cliente, a gente estava falando de vários temas, e aí ele falou assim, mas ele me provocou, mas essa solução aí, a gente tem parecida. Eu falei, a gente tem parecida, é igual o Waze quando diz rota parecida, mas não é igual. Você já pensou nisso? Já pensou naquilo? Então, esse negócio que eu contei aqui, né, de ter uma relação de confiança, um posicionamento, uma provocação, é o que faz a diferença. Eu poderia ficar quieta e ele falar assim, no fundo ele estava me comparando com a tecnologia, que ele disse, não, mas isso todo mundo faz. Eu falei, nananina não. Nananina não. Aí ele começou a rir e foi interessante, porque aí o time todo que a gente tinha, os especialistas do nosso lado, do time dele, quem fez a venda da tecnologia, sabe quem fez? O time dele, porque experimentou e conseguiu ir pontuando. Então,
tempo de eu ficar calada, porque quem vendeu a tecnologia, o projeto, foi o próprio time que experimentou. Então eu acho que, e isso são experiências que eu tive ali, e com certeza aquilo já ficou aqui na minha cabeça quando eu tiver uma outra situação com o cliente. Olha, é óbvio que eu não vou compartilhar qual é o projeto, qual é o nome do cliente, Sim, a gente tem, sim. imagina, de forma alguma, mas isso soma para o meu portfólio, minhas conversas frente aos clientes. Perfeito. Com certeza. Olha, que conversa incrível. Acho que a gente precisava de mais umas 3 horas e que venham muitas outras conversas. Olha, olhando aqui tudo que a gente conversou, que bom que a gente não tem tédio, né? Porque eu acho que nem eu, nem você aguentaríamos. Que Eu bom não que a sei. gente tá o tempo todo assim, ó. Falou assim, minha nossa. Eu falei, se você quer uma agenda dinâmica, não vem para essa área. Novidade todo dia, toda hora. Todo E dia, eu acho toda hora. que... Mas a gente tem que gostar, né, Tem que Karen? gostar. Tem que gostar. E assim, tem gente que não curte, Tá tudo ok. bem. Aí, ok, vai seguir outro caminho, né? E eu sou a pessoa do. Eu gosto da dinâmica, eu gosto de dizer, olha que coisa legal, que coisa diferente para fazer. Vamos ali, né? Vamos experimentar, vamos tentar. E eu acho que a área de tecnologia ela consegue nos prover isso. Né? No final, quando a gente fala assim, você está 25 anos em tecnologia, gente, mas tem tanto cliente diferente, tanto projeto diferente, foi tanta solução que a gente construiu diferente, que na verdade, assim, foi dinâmico. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E continuará sendo, né? Porque não vai cada parar. vez mais rápido. E o que eu mais me orgulho nesse tempo todo, quantos projetos eu participei que foram de grande impacto no país? Quantas vezes o time desenvolveu um projeto que ele serviu também de referência para o mundo? É isso que faz a diferença, né? Então, assim, por vezes, eu pessoalmente eu tenho super orgulho. Quando eu falo, não posso falar aqui, senão vai mostrar a minha idade, vai falar da minha... que eu também não tenho problema, mas assim, gente, participei, poderia enumerar. E eu acho que isso que me dá a capacidade de ter essa amplitude hoje, estar à frente de um time, vamos pensar diferente. Vamos fazer projetos que vão gerar valor, que vão trazer um novo mercado, um novo modelo, um novo serviço, né? Eu acho que, como diz o meu chefe, isso... a maturidade ela traz, né, todos esses benefícios e te coloca numa posição que você tem que saber usar, né? Também é muito importante isso, né? Sabe usar. Mas... Sim. Olha, incrível, amei. Só tenho a agradecer, eu também. Fabi, por esse papo incrível. Que seja o primeiro de muitos. Pode me chamar. Uma série... vou chamar, com certeza. Porque eu acho que a gente precisa falar cada vez mais, né? De como a gente se reinventa, como a gente reage aos experimentos que não dão certo, porque no final a gente só vai conseguir pensar diferente experimentando. E pode me chamar também para falar de algum tema, tecnologia, algum casos de uso, claro. que foi tanto assunto hoje, mas dá para a gente sentar aqui, bater papo sobre alguma indústria, né? Como é que a IA está transformando negócios. Pode me chamar que eu fico à disposição. É sempre um prazer. Olha, super obrigada. Foi incrível. Gente, espero que vocês tenham adorado. Beijinhos a todos e todas. Beijos, espero que vocês tenham gostado. Estamos aqui.